Você tem ideia que do jeito que tu toma as tuas decisões na tua vida impacta os seus resultados? Tu tem ideia de como que tu toma as decisões? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se nós analisarmos todas as pessoas de grande sucesso, de alta performance que tem no mundo nas mais diversas áreas, seja na educação, seja no empreendedorismo, seja no esporte, seja onde for, elas vão ter algumas características em comum. E uma dessas características é, elas conseguem tomar decisões de um jeito que para nós é muito difícil. Elas desconectam, elas ignoram ou elas dão pouca importância para as emoções que elas estão sentindo quando elas decidem. E elas decidem aquilo mais baseado na razão. E eu não estou falando aqui de ser alguém frio, de ser calculista, de ser insensível, não é nada disso, não. Eu estou falando que essas pessoas elas têm um objetivo tão grande, tão maior, que elas não ficam pensando em como é que elas se sentem enquanto fazem o que fazem. Elas não pensam assim, eu vou ter que estudar, como é que eu me sinto como eu tenho que estudar? Não. Elas pensam, eu vou ter que estudar porque eu quero X, eu quero alcançar determinada coisa, passar num exame, me formar, enfim, e aí isso vai me dar a recompensa emocional que eu quero. Elas pensam na recompensa emocional da consequência do que elas vão fazer e não da atividade em si. Elas têm prioridades bem desenhadas, bem estruturadas, bem firmes, que dão uma relevância tão grande ao que elas vão fazer que o que elas têm que fazer acaba tendo um baixo impacto emocional para elas. E isso que eu estou chamando a atenção aqui, que parece, talvez em algum momento possa parecer até bobo. Por exemplo, o pessoal que procrastina está morando nesse erro aqui. Como é que funciona o mecanismo da procrastinação? Tu não te pergunta o que eu ganho se eu fizer tal coisa, tu te pergunta como é que eu vou me sentir fazendo isso. E aí, eventualmente, são tarefas que são chatinhas, que não são tão interessantes, que, ok, a gente vai deixando para depois e vai fazendo alguma coisa que dá um prazer imediato. E deixa aquele prazer, que até é maior, mas é futuro, para um dia. E aí a coisa vai indo, vai empurrando para frente. Esse é o mecanismo mais básico, mais primitivo que a gente pode analisar da procrastinação. Se o sujeito tem um porquê tão bem definido, tão forte, tão intenso, ele não para, ele não se prende no como. O como ele enfrenta, o que tiver para enfrentar. E esse é uma coisa que às vezes a gente passa meio batido, as pessoas às vezes menosprezam, e é uma daquelas, que eu digo, daquelas características, alguns critérios para a gente ter um desejo bem formado, que é ele ser relevante, ou seja, ele ter um impacto de fato na tua vida, ele ter alguma coisa que ele vai te dar além do que o desejo em si, algo maior, alguma coisa que te transforme. Se tu tiver isso razoavelmente desenhado, não precisa ser muito desenhado, mas razoavelmente, ela vai te dar a força necessária para te iniciar e te manter em movimento no sentido que tu quer. Se tu anda procrastinando, tem algum desse tipo de tarefas assim, tu tem um porquê bem estabelecido para ter que fazer essa tarefa? Tem um resultado disso maior com relação a isso? Pensa bem, provavelmente é uma tarefa chata, uma tarefa pouco interessante que tu está deixando de lado. E se tu concluir essa tarefa e alcançar o resultado dela, como é que tu vai te sentir? Ela talvez passe a não ser tão chata, ou talvez não tão aborrecedora. Se for uma tarefa assim que tenha repetição, que tenha várias vezes, ou que ela seja mais longa, se tu fizer ela por uma semana, como é que tu vai se sentir? Se tu fizer ela por um mês, como é que tu vai te sentir no final desse mês? Como é que tu fica depois disso aí? Qual é a tua recompensa interna por ter cumprido tudo isso? Se 6 meses tu tiver consistentemente resolvido isso e passado por cima e fazendo, enfim, que tipo de pessoa tu te torna? Qual é a tua recompensa interna dentro de ti? O que tu ganha com isso? Quem tu te transforma fazendo isso? Já parou para pensar nisso? Vale a pena? É melhor que aqueles pequenos prazerizinhos que te fazem procrastinar? Vale mais a pena do que aqueles prazerzinhos pequenos? Eu espero que esse vídeo tenha te provocado um pouco. Um grande abraço e até o próximo vídeo.